O relógio da parede marcava 9:30 quando Ana percebeu que o silêncio da casa tinha um som diferente. Não era o silêncio comum, aquele que vem depois de uma vida inteira de rotina, de filhos crescidos, de vozes que já não enchem o espaço. Era um silêncio de ausência, de roubo, a conta do banco zerada, o cofre vazio, as senhas mudadas. Felipe havia partido. O mesmo Felipe que ela carregara nos braços, que chorava com febre nas madrugadas frias, que aprendeu a andar segurando firme na barra da sua saia. Agora era um homem, e um estranho. Um estranho que lhe tomara não apenas o dinheiro, mas a alma. Ana sentou-se na cadeira de balanço, a mesma que Ricardo comprara quando os dois ainda acreditavam que o amor e o trabalho podiam vencer o mundo. O marido estava doente, e a notícia do roubo o atingira como um golpe mortal. Nosso próprio filho, Ana, nosso próprio sangue, repetia ele, a voz embargada de incredulidade. Felipe sempre tivera tudo. As melhores escolas, cursos de inglês, natação, viagens de férias em lugares que Ana e Ricardo jamais conheceram na juventude. Quero dar ao meu filho o que eu nunca tive, dizia Ricardo, com um orgulho que hoje parecia uma maldição. Mas nada disso bastou. Tudo começou quando Susana entrou na vida dele. Linda, ambiciosa, com um sorriso que parecia esconder algo. Ana tentou gostar dela, tentou acreditar que era amor. Mas havia algo nos olhos daquela moça. Uma sombra fria, um cálculo. Foi Susana quem convenceu Felipe de que merecia mais, que seus pais seguravam demais o dinheiro, que o futuro dele estava sendo sufocado por uma geração que já vivera o bastante. Os dois juntos traçaram o plano com paciência de serpente. Roubaram tudo. As economias de uma vida, o fruto do trabalho de dois corações honestos. Fugiram para outro estado, dizendo que precisavam recomeçar. E deixaram para trás apenas escombros, de contas vazias, de confiança quebrada, de amor perdido. Ana passou noites sem dormir, perguntando a Deus onde havia errado. Recordava cada aniversário, cada presente, cada abraço que agora parecia falso. O filho que ela amava com todas as forças a tratara, nos últimos meses, como um estorvo. Falava com frieza, respondia com dureza, como se ela fosse uma estranha, ou pior, um peso que ele precisava arrancar da vida. Mas mesmo em meio à dor, Ana ainda sentia algo que a feria mais do que o roubo: saudade. Saudade do menino que corria pelo quintal com o cachorro, do olhar inocente que um dia existira. O tempo passou, e ela aprendeu a viver com o vazio. Trabalhou de novo, reconstruiu aos poucos o que foi levado. Ricardo partiu meses depois, levando no peito a tristeza que nunca o deixou. E Ana, agora velha, senta-se na varanda ao entardecer, observando o céu mudar de cor. Às vezes pensa em Felipe. Pensa se um dia ele sentirá o peso do que fez. Porque o dinheiro, ela percebeu, pode ser reconquistado. Mas o amor de uma mãe, uma vez traído, deixa cicatrizes que nem o tempo consegue apagar. 15 anos se passaram. A casa já não era a mesma. O portão enferrujado rangia a cada vento, e o jardim que um dia floresceu com rosas, agora crescia com mato e lembranças. Ana morava sozinha. Ricardo dormia sob a terra há mais de uma década, e o retrato dele na parede da sala era o único companheiro das tardes silenciosas. Felipe nunca mais dera notícias, nenhum telefonema, nenhuma carta, apenas o vazio. Aquele mesmo que ela aprendeu a suportar como quem carrega uma ferida que cicatriza por fora, mas sangra por dentro. Até que, numa manhã de inverno, bateram à porta. Ana demorou a se levantar. As pernas já não tinham a força de antes, e o coração, quando ouviu o som das batidas, apertou como se pressentisse algo. Abriu devagar. E ali estava ele, Felipe, o cabelo grisalho, o rosto marcado, o olhar cansado. Atrás dele, uma mulher de expressão abatida, Susana. Nenhum dos dois lembrava a arrogância do passado. Havia algo quebrado nos dois. Mãe, disse ele, a voz trêmula.
Eu precisava te ver. Ana o encarou longamente. Por um instante, o tempo pareceu se confundir. Viu o menino de 10 anos correndo com um carrinho de brinquedo. Viu o adolescente que prometeu ser alguém na vida. Mas logo a lembrança se dissolveu, substituída pela imagem do homem que lhe tirou tudo. "O que vocês querem?" perguntou fria. Felipe baixou a cabeça. Susana segurava um lenço entre os dedos, tentando conter as lágrimas. "Susana está doente", ele disse num fio de voz. "Câncer. E eu perdi tudo. O dinheiro acabou faz tempo. Eu fiz escolhas erradas. Não quero nada seu, mãe. Só queria pedir perdão." Aquela palavra, perdão, soou como uma pedra jogada num poço fundo. Ana não respondeu. Ficou parada, olhando os dois diante da porta como se fossem fantasmas de outra vida. "Eu não quero o seu dinheiro", insistiu ele, chorando agora. "Eu só quero te ver antes que seja tarde demais. Eu não sabia o que estava fazendo, mãe. Eu era um tolo." As lágrimas dele eram sinceras. Ana sentiu. E isso, de alguma forma, doeu ainda mais. Porque o perdão, quando chega tarde demais, não traz consolo. Apenas recorda o quanto foi perdido. Ela respirou fundo e disse com voz serena, porém firme: "Felipe, o que você fez não foi só roubar dinheiro. Foi roubar a confiança. O seu pai morreu de tristeza. E eu envelheci esperando uma visita que nunca veio. Você não imagina quantas vezes sonhei que batia nessa porta e dizia: 'Mãe, voltei.' Mas quando acordei, sempre era só o vento." O filho se ajoelhou, segurando-lhe as mãos. "Eu sei, e vou carregar essa culpa até o fim. Mas me deixa cuidar de você agora, por favor. Me deixa tentar fazer o certo, ainda que seja tarde." Ana olhou para Susana, pálida, frágil, um vulto do que fora. Talvez o tempo já tivesse cobrado deles o castigo que ela não precisou aplicar. Por fim, ela suspirou e abriu a porta um pouco mais. "Entrem", disse. "A casa é pequena, mas ainda tem lugar para quem quer recomeçar." Felipe chorou como criança. Susana, com dificuldade, sorriu em gratidão. Durante meses, os três viveram juntos, sem luxo, sem passado, apenas com o essencial, o silêncio e o arrependimento. Susana partiu pouco tempo depois, deixando uma carta para Ana. "Obrigada por ter me deixado entrar. Sei que não merecia. Mas o amor que você deu nestes últimos dias me fez entender tudo o que roubei de você. E tudo o que perdi dentro de mim." Felipe continuou ali. Cuidou da mãe com o mesmo zelo que ela um dia teve por ele. E quando o inverno chegou novamente, Ana partiu em paz. Não porque esqueceu o que aconteceu, mas porque escolheu perdoar. Felipe ficou sozinho na velha casa, cercado por lembranças e arrependimentos. Mas todas as manhãs, quando o sol atravessava as cortinas, ele sentia algo leve, uma presença, um calor no peito. Talvez fosse o amor de mãe, que continua mesmo depois que tudo o mais se acaba. Os anos passaram devagar, como folhas caindo de uma árvore cansada. Depois da morte de Ana, a casa ficou mais silenciosa do que nunca. Mas, para Felipe, aquele silêncio já não era castigo, era lembrança. Ele caminhava pelos cômodos com cuidado, como se cada passo pudesse acordar o passado. O retrato dos pais ainda estava na parede, e todos os dias ele parava diante dele murmurando: "Eu ainda estou tentando, pai." E estava mesmo. Felipe começou a ajudar na comunidade local. Trabalhava como voluntário num abrigo para idosos, homens e mulheres esquecidos pelos próprios filhos. Quando lhe servia o café ou trocava uma lâmpada, via em cada rosto uma sombra da mãe. Aquelas pessoas o chamavam de seu Felipe com carinho, e pela primeira vez em décadas ele sentia que era útil. Não por dinheiro, mas por amor. Aos domingos, ia à missa. Não por religião, mas por paz. Sentava-se sempre no mesmo banco, aquele perto da janela onde a luz do entardecer entrava dourada. Era a luz que Ana tanto gostava. E foi ali que conheceu Clara.
uma jovem professora que vinha ler para os idosos do abrigo. Com ela, Felipe aprendeu algo que julgava perdido: a possibilidade de começar outra vez. Clara era doce, paciente e via nele mais do que um homem marcado por erros. Via alguém disposto a se transformar. Com o tempo, nasceu entre os dois um laço silencioso, uma amizade que curava sem precisar de palavras. Um dia, Clara lhe perguntou: "Por que o senhor ajuda tanto, mesmo com saúde fraca?" Felipe sorriu. "Porque um dia alguém acreditou em mim quando eu já não acreditava em nada. Eu roubei, menti e destruí. Mas minha mãe ainda abriu a porta." "E o senhor a perdoou também?" Ela quis saber. Ele olhou o chão, pensativo. "Acho que, no fundo, nunca houve o que perdoar. Ela só me amou. E isso já bastava." O tempo, sempre implacável, também veio buscá-lo. Felipe adoeceu. O mesmo coração que suportara tanto arrependimento começou a falhar. Clara o acompanhou até o fim, lendo para ele os trechos dos diários que Ana deixara. E numa tarde de outono, enquanto a luz atravessava a janela como um abraço, ele fechou os olhos e disse a última frase: "Mãe, tô indo para casa." Foi enterrado ao lado dos pais, no pequeno cemitério da cidade. No túmulo, Clara mandou gravar uma simples inscrição: "Aqui descansa Felipe, que um dia errou, mas aprendeu a amar." Anos depois, a casa de Ana tornou-se abrigo para idosos, exatamente como Felipe sonhou. No portão, uma placa com o nome escolhido por Clara e pela comunidade: "Larana e Ricardo. O preço do amor é o perdão." E assim, o que começou com ganância e traição, terminou com compaixão e legado. O dinheiro que um dia foi roubado se perdeu no tempo, mas o amor, esse, renasceu em cada gesto, em cada vida tocada por quem um dia aprendeu que nenhuma dor é eterna quando há arrependimento verdadeiro. A história de Ana e Felipe não é apenas sobre traição familiar, é sobre a complexidade do amor humano e sobre o poder redentor do perdão. Ela revela o que há de mais contraditório no coração: a capacidade de sentir dor e, ainda assim, escolher amar. Felipe representa a ilusão de muitos que confundem amor com posse e felicidade com riqueza. Cego pela ambição e pela influência de Susana, ele destrói o que o formou: a confiança e o amor dos pais. Mas ao longo dos anos, descobre que o verdadeiro empobrecimento não vem da falta de dinheiro, e sim da falta de paz. Percebe que nada que se conquista injustamente pode preencher o vazio deixado pela culpa. Ana, por outro lado, simboliza a força silenciosa do amor materno. Ela não é perfeita, sente raiva, tristeza, solidão, mas escolhe o perdão quando a vida lhe dá a chance. Não porque Felipe merecia, mas porque ela precisava se libertar do ódio. O perdão, para Ana, não é esquecimento. É cura. É dizer: "Você me feriu, mas eu não vou viver eternamente presa à dor que você causou." Quando Felipe retorna e enfrenta o passado, a história muda de direção. De ladrão, ele se torna servidor. De filho perdido, homem redimido. Sua maior herança não é o dinheiro que roubou, mas o amor que finalmente aprendeu a dar. No fim, o que fica é a lição de que o tempo não apaga o que fizemos, mas pode nos dar a chance de escrever o que seremos depois. O perdão não muda o passado, muda o futuro. E talvez essa seja a mensagem mais forte da história: que a justiça dos sentimentos não está em ver o outro sofrer, mas em ver o amor vencer o que parecia impossível. Porque quando o ódio termina, começa a paz. E é nessa paz que Ana, Felipe e até Susana finalmente se encontram.